Bom, pessoal, acho que podemos começar, né? Hoje, para mim, é uma noite muito importante, porque essa é uma fala que eu quero trazer para a UB já tem muito tempo. É um projeto que, de longe, eu acompanho, então, inclusive, eu acompanho, às vezes, até fisicamente, só que numa certa distância segura, talvez, né? Vocês se encontravam antes do fim do mundo, na Livraria Palavrear, né? E eventualmente eu estava lá e eu via os encontros acontecendo, no caso do projeto Leia Mulheres, e ficava ouvindo, né, ali e tal, e achava o debate realmente fundamental dentro do cenário, pelos mais diversos motivos, né, que nós podemos imaginar, e a Maria Clara vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. Pelo seguinte, porque o nosso tema de hoje, vocês viram na programação, né? É literatura escrita e lida por mulheres, com a palestrante Maria Clara Dunk. E vamos ter uma surpresa para vocês, né? Que semana passada, infelizmente, não conseguimos ter, por diversas razões de força maior. Estamos tendo essa palestra hoje e vamos ter um desdobramento dela no sábado, totalmente online, aquele formato que nós temos aos sábados pela manhã e tudo mais. E dito isso, né, feita essa apresentação da nossa oficina, sempre lembrando que as oficinas da UB, eles são um projeto aprovados pela Secult Goiás, via Lei Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial do Turismo da Cultura ligada ao Ministério do Turismo. Tem essas coisas burocráticas que a Maria Clara conhece bem, porque ele está no serviço público, né? Mas eu quero fazer uma apresentação aqui da nossa palestrante, que eu já falei para vocês que eu queria trazer na UB há muito tempo, né? E felizmente, a partir desse projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, nós conseguimos. Agora, quem é Maria Clara Dunk? Vamos descobrir aqui um pouquinho. Neste livro aqui, pessoal, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é um livro que foi lançado domingo agora, né, Maria Clara? Foi. É um projeto muito legal, que foi organizado pelo Adélio Schneider e a Fernanda Marra, que é um desdobramento de um projeto que aconteceu em 2018, que é o Cidade Sombria, que trazia contos no ar sobre Goiânia. E é interessante porque Goiânia é uma cidade solar, né? É quase uma cidade egípcia, né? É quase como uma Karnak, né? Então, quer dizer, como que você vai trabalhar literatura no ar em Goiânia? Então foi um desafio. Eu tive o privilégio de participar desse projeto com um conto chamado Quixote no Ar, que a primeira frase do conto, eu já vou fazer a minha propaganda aqui, né? Por favor. Sherlock Holmes é um ignorante. Primeira frase. Se uma primeira frase tem que ser impactante, tem que causar curiosidade, essa aí espero eu que cause isso. Mas houve esse desdobramento, é um projeto, na minha opinião, muito importante, eu diria até o mais importante do ano de 2018, e agora eles estão fazendo o desdobramento com este livro aqui, vou mostrar de novo, já está disponível para venda, né? Procurem aí o Instagram do projeto, e a Maria Clara está nele, né? Que é o Cidade Infundada, que traz contos de literatura especulativa, ou seja, ficção científica, coisas estranhas e tudo mais. De novo, propaganda do meu conto. Depois você faz o seu, Maria Clara. O meu conto é o primeiro conto, acho que mas não por importância, porque é ordem alfabética mesmo, né? Ademir Luiz, AD, né? Tá acostumado já. Estou acostumado, é difícil me tirar do primeiro lugar. É um conto, é verdade, é um conto que fala sobre crianças que nascem vestidas. Nossa. Exatamente. Vou ler aqui a primeira frase. Antes, já que estamos fazendo propaganda, já vou começar fazendo propaganda do meu aqui. Aqui, página 14. Como veio ao mundo, o título do conto. O primeiro bebê que nasceu vestido foi uma menina pesando robustos 4 quilos e alguns gramas. Primeira frase é essa. Então agora fica para vocês. E a Maria Clara participa com o conto. Qual o título do seu, Maria Clara? Perdão? Túnel dos Mortos. Túnel dos Mortos. Isso mesmo. Túnel dos Mortos. Vamos lá, uma pequena biografia da nossa palestrante. Maria Clara Dunk é escritora e pesquisadora de literatura, possui graduação em letras pela UFG, mestrado em literatura pela UNB e cursa doutorado em literatura também pela UNB.
com ênfase em feminismo, política e filosofia. Trabalha como coordenadora da Ouvidoria da Mulher da Câmara Municipal de Goiânia, diretamente com a vereadora Ava Santiago, não é isso? Isso. Que é outra pessoa que está contribuindo muito para esse cenário cultural. E é uma das mediadoras e fundadoras do Clube de Leitura Leia Mulheres Goiânia, que é aquele projeto, né, que eu comentei com vocês, que acompanho há muito tempo. Foi mediadora do Clube de Leitura do Instituto Flamboyant e acumula experiência como redatora, revisora textual e professora. Ministra oficinas como essa. Só receber aqui a Paloma. Boa noite, Paloma. Cursos e palestras sobre literatura e autoria de mulheres. E é isso que vamos ouvir. Então, Maria Clara Dank, por favor, a palavra é sua. Muito bem-vinda à UB. Estamos esperando você há muito tempo. Obrigada, Ademir, pelo convite, né? Posso falar no microfone, né, gente? Pode, isso. Não. Posso? Tá ligado? Tá ligado? Opa. Não, tá desligado. Só aqui. Aqui. Agora sim. Sabe da pandemia, ficou tanto tempo nos eletrônicos, né? Parece que não aprendeu muita coisa, né? Um botãozinho, gente. Gente, enfim, boa noite, né? Agradecer primeiro a Ademir pelo convite. É realmente uma honra estar aqui para falar sobre mulheres, né? Literatura e realmente eu fico muito honrada, né, para você dizer que me espera há muito tempo, porque tem muito tempo que a gente tem falado de mulheres também, né, no Leia Mulheres Goiânia. Mas se me permite, antes de te interromper, aí ó, mansplaining, Eita, eu já comecei mal. Começou mal. Comecei mal, mas me permite falar uma outra coisa. Eu gostaria de dedicar essa oficina a uma pessoa que eu acho fundamental para a UB, Com já certeza, que a UB pode está te falar. esperando. Uhum. Eu gostaria de dedicar essa oficina para a nossa ex-presidente Maria Luísa. Olha que aqui, legal. que é o livro dela, um romance maravilhoso chamado Os Cordeiros do Abismo, Maria Luísa Ribeiro. Se você olhar ali naquele canto ali, o pessoal que está vendo, deixa eu fazer aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Tá vendo essa fotinha aqui? É a nossa única presidente, Gente, até então. Aqui, ó. Isso, uma galeria formada por diversos homens, e ela é a nossa única presidente, e a UB deve muito a Maria Luísa, e eu acho que ainda não fez o suficiente para isso, ainda não externou o suficiente isso. Então, eu gostaria de dedicar essa oficina a ela, espero que em algum momento ela assista, né? E deixa aqui a nossa homenagem para a Maria Luísa, por ter sido a primeira presidente da UB, mulher, né? Quando foi o tempo de presidência? Qual foi o ano? Você que acompanhou? 2000 até 2008. 2008. Isso. E, por exemplo, esta sede aqui, só para você ter uma ideia, é um trabalho da Maria Luísa, na prática da Maria Luísa. A Ana estava junto desde o começo, trabalhando Eu junto. entrei aqui junto com ela. Muito Mas legal. a construção disso que muito dependeu dela. Então, acho que se vamos ler mulheres, se me permita a sugestão, leiam Maria Luísa Ribeiro, Os Cordeiros do Abismo, e outros livros dela também. Então, Maria Luísa, não sei se posso dedicar, né? Claro, não. Maria Luísa Ribeiro, dedicada a você, essa oficina, Maravilha. gente. Muito bem lembrado. Obrigada. Não te interrompo mais. Não, Claro. não fica à vontade. Gente, vocês podem me interromper também, viu? Eu tava só brincando. Podem me interromper quando vocês quiserem, homens, mulheres. Fiquem à vontade. Aliás, eu queria dizer isso, né? Em primeiro lugar, que eu sou uma pessoa muito informal. Vocês vão ver, não tenho muita cerimônia, apesar de estar lá na Câmara Municipal de Goiânia. Assim, no meio da galera lá, políticos, tá? Eu sou uma pessoa muito de boa. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, quiser perguntar. Tá bem tranquilo mesmo, viu? Por isso que eu não preparei um slide, por quê? Porque eu fui preparar um slide bonitinho, uma coisa bem, nossa, vou fazer um slide cheio de... Falei, não dou conta. Não dou conta, falei, não vou conseguir, vou lá conversar mesmo, e aí o pessoal me pergunta, a gente vai emendando um assunto no outro, e é isso aí, vai funcionar, isso aí vai seguir o baile, vai funcionar. Enfim, o Ademir fez uma apresentação breve, né? E infelizmente eu vou ter que encher o saco um pouco mais, falar um pouco de mim para entender como é que eu vim parar aqui, né? Porque a verdade é que existem muitas mulheres muito boas que estão falando de mulheres agora, né? Que estão fazendo
esse trabalho de pesquisa de mulheres que estão se debruçando sobre esse assunto, né? E ele poderia ter convidado outras mulheres, mas ele me convidou aí, agora eu vou ter que dizer por que eu estou aqui, né? Então vai ter que ser mais ou menos assim. Bom, primeiro começa, eu acho que o mais importante é que tem um clube de leitura, o Lê Mulheres Goiânia, né? Que é um clube que está há 6 anos funcionando, né? É um clube de leitura mesmo, a gente, as pessoas leem, a gente faz indicação de livro, tem votação, às vezes a gente abre para votação, as pessoas leem, a gente se encontra, pelo menos a gente estava se encontrando, era mensalmente, né? Uma vez por mês a gente lia um livro exclusivamente escrito por mulher, né? Por conta da pandemia a gente teve que mudar um pouco o formato, mas é um clube do livro que está funcionando há 6 anos. E eu falo isso com uma certa surpresa porque, de fato, quando a gente teve a ideia de criar um clube de leitura, eu achei que não ia dar certo, né? Eu falei assim, gente, não vai funcionar clube de leitura. Um clube de leitura presencial ainda, que as pessoas têm que ir em certo lugar, uma vez por mês, ler um livro e se encontrar. Eu achei que eu não ia conseguir. E olha que eu sou formada em letras e estudo literatura. Eu achei que não ia funcionar. Porque a gente sabe que a leitura vem diminuindo, o hábito de leitura vem diminuindo com o tempo. E aí a gente fala muito sobre isso no clube de leitura, né? A gente tem uma série de pesquisas que mostram isso, né? Saiu agora recentemente a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que mostra isso, que o hábito da leitura ele diminuiu principalmente entre pessoas mais velhas e os adolescentes, jovens. Então é muito difícil a gente falar sobre literatura nesse momento, né? Ainda é um trabalho de resistir, né? De ficar falando sobre isso, vamos ler, então não é fácil. É um momento, quando o clube surgiu lá em 2016, né? Era um momento em que o Twitter, por exemplo, era a coisa que a gente falava mais, no Twitter, WhatsApp, ainda não tinha um pouco esse cansaço da internet, né? Que a gente sofreu mais na pandemia. Então aí era tudo Twitter, tanto que esse movimento surgiu primeiro do Twitter, né? Então eu achei que não ia dar certo, mas foi um clube de leitura que funcionou tão bem que projetou esse movimento que é o Leia Mulheres em todo o Brasil. Então vamos começar um pouco contando como é que surgiu aí a minha pesquisa relacionada à literatura de autoria de mulheres. Bom, primeiro que eu comecei na minha pesquisa de mestrado a estudar 2 homens, né? Eu estudei o Nicholas Baer, que é um poeta brasiliense. Ele foi um oficineiro aqui. Ele é bem, eu sei que ele vem bastante aqui, a gente até conversa ainda bastante. Nicholas Baer, inclusive, é um personagem daquela série de romances que o Milton Ratum está lançando, né? Ah, é? Ele aparece, né, se passa em Brasília, né, então ele circulava por lá e falava, apareceu um loirinho aqui, traduzindo todo mundo. Ele é um personagem, ele é uma figura mesmo, ele né? É uma figura. Tipo assim, ele é todo mundo... Está até na obra da Legião Urbana, né? Isso. Aquela Nossa Senhora do Cerrado é baseada no poema dele, né? Ele definitivamente é uma figura e eu conheci o trabalho dele na graduação e conheci ele pessoalmente no lançamento do livro. Eu falei, gente, esse cara é incrível. Vou estudar. E ele escreve muito. Eu falei, nossa, ele tem muito a ver com o que eu gosto, que é a literatura da geração mimeógrafo, né? Tem essa pegada mais contracultural, eu quero estudar. E aí, dentro disso, eu também sou muito fã da geração beat, né? A geração beatnik, que é uma poesia estadunidense, né? Então, lendo bastante sobre isso, as pessoas faziam uma análise da geração mimeógrafo, que é a geração principalmente dos anos 60, anos 70 no Brasil, como se fosse uma espécie de continuação da geração beat estadunidense. E aí eu ficava pensando, gente, será, né? Será? Vamos pensar sobre isso. E aí eu não queria estudar um autor da geração mimeógrafo que todo mundo conhece, né? Eu queria uma coisa, eu falei, vou estudar então um cara do Centro-Oeste, vou estudar o Nicholas Baer. Então lá vai eu estudar o Nicholas Baer comparativamente com a geração beat. Era uma coisa que eu não tinha visto ainda dentro da pesquisa acadêmica, né? Tanto que eu falava, gente, vou estudar a geração beat, o povo não sabia nem o que era isso dentro da graduação. Não é pelo menos no Brasil, não era uma coisa ainda muito estudada, isso lá em 2009, 2008, quando eu comecei as minhas pesquisas lá na UNB. Então,
eu estudei, né, e aí fiz uma análise comparativa, falei muito sobre ditadura militar, sobre os períodos também de bastante repressão dos Estados Unidos por conta do American Way of Life, e aquela coisa toda. E chegou um momento que eu fiquei de saco cheio. Eu fiquei lendo Jack Kerouac, e eu estudei Jack Kerouac, da geração Beat, né, que muita gente conhece pelo On the Road, né, que teve filme, e aí mesmo quem não tinha acesso ainda à geração Beat, né, quem não tinha lido nada, conheceu um pouco pelo On the Road, né, aquele do livro que virou filme e tal. E eu fiquei de saco cheio em determinado momento. Falei, gente, eu não tinha ideia de que a escrita do Jack Kerouac era tão misógina. Tão misógina, tão assim, tão... realmente que eu humilhava a mulher, né? Então eu ia, só que assim, eu já estava na metade do percurso. Não tinha como, não tinha o que fazer. Eu disse assim, gente, estão me pagando uma bolsa, né? E eu preciso prestar conta desse trabalho que eu estou fazendo. E como é que faz? Eu não vou abandonar o trabalho no meio do... É questão burocrática, né? A gente tem que... Começou, tem que terminar, a gente tem uma bolsa para receber, eu não posso chegar para as pessoas e falar, eu não quero mais estudar isso, e abandonar a pesquisa no meio. Mas eu fiquei de saco cheio. Mas eu tinha que terminar. Até porque a ciência, temos aqui um Mendel, né, que é físico, né, ele sabe bem disso, o objeto, ele tem características que você não pode negar. Então, quer dizer, se é uma característica boa ou ruim, não importa, né? Mas exatamente. É objeto, né? Era uma questão minha ali no momento, né? E aí era uma coisa que eu poderia problematizar, inclusive, na minha dissertação, mas não tinha tempo, não tinha espaço, eu não tinha possibilidade naquele momento incluir mais uma temática, assim, pelo menos aprofundada na minha dissertação. Então, em alguns momentos eu falei, olha, aqui, nesse momento, ele objetifica a mulher, é uma questão complicada, né? Dentro daquela cultura de homens da geração Beat, porque é uma geração de uma irmandade de homens, né? A maioria até aquele momento eu achava que só tinha homens na geração Beat. Assim, é uma irmandade, os homens estão ali, eles desconhecem um pouco a realidade das mulheres. E aí eu problematizei isso. E à medida que eu fui lendo mais, eu descobri que tinha mulheres da geração Beat, né? Mas eu tive que ir muito fundo para descobrir isso. Não existia isso em nenhuma das pesquisas que eu estava, que eu tinha acesso, nenhuma da crítica literária que eu tinha acesso. Foi uma coisa que eu fui olhando e eu descobri que tinha. E que teve uma série de mulheres, né? Mulheres que escreveram 40 livros. Mulheres que escreveram 35 livros, mulheres que escreveram biografias, que foram publicadas, ou que os livros não foram publicados, mas elas mesmas deram um jeito de publicar aquilo, de divulgar. E eu fiquei um pouco horrorizada. Eu falei, gente, como uma mulher que participou de uma geração tão emblemática, que foi a geração Beat, não tem nenhum tipo de divulgação. A mulher escreveu 40 livros. E foi quando eu cheguei no nome da Diane Prima, né, que é uma escritora estadunidense, nascida em São Francisco, Nova York, que publicou 40 livros, né? E ela era colagista, ela era dramaturga, ela era poeta, ela era filósofa, ela era astrônoma, ela fez tanta coisa. E eu falei, gente, como que ninguém fala dessa mulher? Aí nesse momento me deu um brilho muito grande. Eu falei, gente, agora eu tenho que terminar essa dissertação. Você repete o nome dela? Diane de Prima, escreve Diane de Prima. E aí a minha chavinha virou. Nesse momento eu falei... É pseudônimo ou é nome real? É o nome dela. Nome de escritora mesmo. Nome de escritora, é o nome dela mesmo. Então ela é uma mulher, né? Diane, ela é o de Prima, ela é de uma família italiana, né? Delas são ítalos americanos, nascidos no Brooklyn. E, enfim, coincidentemente ela faz aniversário no mesmo dia que eu, vocês já gostam. Aí eu fiquei assim, gente, é um sinal. Escrito das estrelas. Isso é um sinal, enfim. Aí eu fui pesquisar mais sobre ela e dentro do mestrado em que eu estava me debruçando em estudar 2 nomes, eu comecei já a escrever sobre ela. Eu já tinha quase até esquecido o Jack Kerouac ali. Escrevia mais sobre Nicholas Baer e a Diane de Prima. E falei, bom, agora eu vou ter que, né, no doutorado eu vou ter que falar sobre essa mulher, porque o Jack Kerouac já deu pra mim. Então eu fui descobrindo mais, eu fui descobrindo que não tinha só ela, que tinha uma série de outras mulheres que foram invisibilizadas por uma série de questões, né? Não só porque elas eram mulheres, né, naquele momento da década de 50 nos Estados Unidos, década de 60, né, em que as mulheres, em que houve uma
uma regressão muito grande naquele momento, porque as mulheres foram para a guerra, Segunda Guerra lutar, e de repente os homens foram para a Segunda Guerra lutar e as mulheres ficaram em casa. E elas tiveram que assumir papéis muito diferentes do que elas assumiram, por exemplo, nos anos 30, nos anos, né? E daí, quando esses homens retornaram da Segunda Guerra, né, as mulheres tiveram que voltar para casa, né? Tiveram que voltar a ser mães. E muito daquela emancipação que elas tiveram na época da Segunda Guerra mudou. Né? Elas perderam essa emancipação. Então tem uma série de questões também da história dos Estados Unidos que vão entrar nessas análises, né? E também passa pelo fato de que a geração Beat é uma geração que pela própria poesia, pela própria poética da geração Beat, é uma poética masculina, né? Uma poética homoafetiva masculina. Então é muito sobre os desejos dos homens, né? A vida que os homens levavam juntos na contracultura, naquele ambiente naquele ambiente diferente da casa, do homem que é provedor. Eles realmente buscaram sair desse estereótipo do papel do homem que é o provedor da casa. Eles foram se aventurar em outros lugares, mas eles não levaram essas mulheres consigo, né? Eles não levaram. Essas mulheres, eles continuaram em casa, cuidando dos filhos, enquanto esses homens foram se aventurar, né? E essas mulheres que ficaram em casa, cuidando dos filhos, né? O que elas fizeram? Elas não fizeram literatura. Não foram elas que foram se aventurar. Mas houve mulheres que foram, e essas são as mulheres da geração Beat, né? Só que essas mulheres não ganharam esse espaço que os homens ganharam, porque elas fizeram um outro tipo de literatura. E não é a literatura da geração Beat que a gente conhece. Não foi essa que posteriormente entrou para o cânone da literatura estadunidense, não é essa que a gente conhece. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Existem homens e mulheres da geração Beat escrevendo literatura, né? E os homens escrevem de uma forma e foi essa forma que ficou conhecida. As mulheres escrevem de uma forma diferente, porque elas não viveram as mesmas vivências que os homens viveram, né? Elas viveram coisas diferentes. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a estudar uma série de outras teóricas e críticas que começavam a dizer, e era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que começaram a dizer sobre escrita feminina, né? Existe uma escrita feminina, as mulheres escrevem de fato diferente, né? As mulheres estão fazendo literatura diferente, ou o que muda é só o fato de ser mulher, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Conversei com diversas mulheres que fazem trabalhos de pesquisas em literatura de mulheres. Umas falam, sim, as mulheres escrevem diferente. Outras falam, não, as mulheres continuam escrevendo, elas escrevem assim como os homens. E foi criando, assim, uma confusão na minha cabeça, né? Então, para entender isso melhor, quem que eu posso ler? Você pode ler até Freud, você pode ler Lacan, você pode ler Virginia Woolf, você pode ler... Enfim, sugeriram um monte de teóricas e nenhuma estava resolvendo meu problema. Falei, olha, eles estão me contando sobre a experiência de ser mulher e escrever, mas de fato existe um jeito diferente de escrever, de ser mulher e escrever. Então foi uma coisa que eu fiquei um tempo pensando, e dentro das conversas, né, dentro das pesquisas, existe ainda hoje um embate muito grande, até entre as feministas, sobre isso, né? Não existe uma forma diferente da mulher escrever. Então é uma coisa ainda que está em bastante discussão, e se tiver alguém aqui que estuda literatura feita por mulheres, provavelmente vai ter uma opinião sobre isso. Mas não é nesse fato que eu quero entrar agora. Eu quero entrar no fato de que dentro dessas minhas pesquisas, né, eu entrei em contato com um filósofo, um filósofo homem, né, que me trouxe algumas questões sobre imaginação, né? E a gente, o que tem a ver imaginação, né? Imaginação, e a gente está falando aqui de literatura, né, de representação. Por quê? Porque quando eu falo para vocês, por exemplo, corpo, o que vocês imaginam?
Né? Qual é a ideia que vocês têm de um corpo? Quando a gente abre um livro, uma enciclopédia, sei lá, um livro de anatomia, quando a gente estava na época da escola, a gente falava, nossa, eu vou estudar aqui biologia, a gente vai estudar o corpo humano. Qual era o corpo que aparecia ali? Era o corpo masculino. Né? Era aquele corpo do Leonardo da Vinci, né? Sabe aquele corpo? Como chama? Homem vitruviano. Homem vitruviano. E aí, eu caí nesse filósofo Spinoza por acaso. Né? Quando eu estava estudando questões de gênero, questão de corpos, a escrita feminina, a escrita que fala sobre corpos, eu caí ali por acaso. Né? E de repente eu comecei a ver que quando a gente está falando de imaginação, vem sempre uma imagem na nossa mente, imagens com símbolos, com signos, com o que a gente imagina que seja algo que a gente está ali em construção na nossa mente há anos, desde que a gente nasce. Então, e aí eu comecei a pensar, né? Por que a gente está sempre... Por que a literatura... Por que a gente, quando a gente fala de literatura feita por mulheres, a gente fala tanto de corpo? Né? Por que o corpo começou a ganhar tanta importância nos últimos tempos? Né? E essa foi uma discussão que permeou muito os nossos encontros do Leia Mulheres. Né? E agora eu vou fazer uma pausa e vou contar para vocês do início do Leia Mulheres. Eu estava falando sobre quando surgiu, né? Lá em 2015, né? Foi uma amiga minha, Pilar Bo, que é escritora também, que já tem 2 livros lançados, que mora aqui em Goiânia. Ela recentemente voltou para Goiânia, de São Paulo. Ela chegou em mim e falou, Maria Clara, vamos fazer um clube do livro? Lançou um clube do livro lá em São Paulo, chamado Leia Mulheres. E eu falei, não vai funcionar. Ela falou, por quê? Porque eu falei, não, o clube do livro não funciona, as pessoas não vão, as pessoas não vão, não mais para falar de mulheres, isso não vai dar ninguém vai querer. Hoje, isso foi lá em 2015, já tem assim, sei lá, quantos anos? 7, né? 7 anos. Foi lá em 2015, eu falei, não vai funcionar, as pessoas não vão sair de casa para falar de livro. E eu falei assim, ela falou, não, mas a gente vai fazer um café. Assim, é para ser uma coisa assim, não é para ser uma coisa acadêmica. Nós gostamos da academia, não é para ser uma coisa acadêmica, vai ser um café. Aí a gente conversa o que a gente quiser. E eu falei, não vai funcionar, não vai dar certo. Ela falou, não, vamos, você gosta de falar dessas coisas, eu gosto também, a gente gosta de ler mulheres e tal. Falei, então vamos fazer um teste. E aí a gente foi ler a Poética da Ana Cristina César. E aí a gente lançou assim, uma semana, foi assim, a gente falou, então vamos, daqui um mês a gente vai fazer, a gente lança no Facebook, na época nem no Instagram nem tava bombando assim, a gente lança no Facebook e vê o que vai dar. E aí a gente marcou lá no Evoé Café na época, e sei lá, marcou e de repente tinha 30 pessoas. 30 pessoas no primeiro encontro. Quando eu vi aquele povo chegando, eu falei, gente, não tô acreditando. Porque as pessoas nem tinham dado notícia de que iam, sabe? Não eram nem muitas pessoas que eu conhecia, sabe? E aí eu pensei, não, deve ser o pessoal da Faculdade de Letras que apareceu. Não, eram pessoas de todos os lugares. Tinha até gente do interior. Não, eu sou daqui de Anápolis, sei lá, apareci, fiquei sabendo que ia ter um clube de leitura para ler mulheres e tal. E eu fiquei assim, chocada. Fiquei extremamente chocada que apareceram tantas pessoas. E aí foi uma coisa assim, super... A gente nem sabia coisa. Eu falei, não sei o que eu vou falar. É para interpretar o livro, é pra... E aí a gente começou a ler e cada um foi falando, não, eu li, achei, nunca tinha lido poesia. Não, foi a primeira vez que eu li um livro escrito por mulher. Então, assim, foram diferentes motivos que levaram aquelas pessoas a se reunirem naquele dia, né, e ler a Poética da Ana Cristina César. E aí a gente empolgou, a gente falou, não, próximo a gente vai ler isso, vai ler aquilo. E aí no segundo a gente já convidou a Larissa Mundim, né? E aí foi muito bom porque a gente recebeu a escritora no encontro, então motivou pessoas que já a conheciam e elas puderam fazer perguntas para ela. Então a gente sempre falou assim, olha, a gente tem a oportunidade de ter a escritora na nossa frente, né? Perguntar as coisas para ela, perguntar sobre o processo criativo, como que ela escreveu o livro, como que ela publicou, né? Quais são as coisas o que motivou ela a escrever. Então foi assim, extremamente gratificante.
E no terceiro encontro, e assim sucessivamente, sempre um tempo de um mês para ler o livro, para as pessoas acompanharem, e sempre esse público, 30, 35, 40 pessoas, gente bebendo vinho, gente comendo enquanto fala sobre o livro, uma coisa assim realmente muito informal, muito... Homens e mulheres, né? Hã? Homens e mulheres. Homens e mulheres, claro que muito mais mulheres do que homens, né? Muito mais mulheres. E os homens que chegavam sempre ficavam caladinhos, né? Caladinhos, assim, igual você lá, vendo de longe. De longe, assim, com medo, né? E aí, e nos primeiros encontros, sempre muito assim, alguns homens apareciam, mas assim, por que vocês só leem mulheres? Aí a gente tinha que responder, né? Mas homens podem vir mesmo? Sempre com suspeita, assim, né? Sempre aquelas perguntas, né? Mas vocês são feministas? Teoria da conspiração. Vocês são feministas? Vocês gostam de homens? Assim, é como se fosse assim, como se estivesse num zoológico, né? As pessoas olhando, assim, a gente falando. As pessoas muito intrigadas com aquilo. Sim. Muito intrigadas. Época de eleição, então, a gente, o que apareceu de candidato para participar do Ler Mulheres, assim, era uma coisa realmente muito diferente. Muito diferente mesmo, sabe? Então, foi uma coisa que movimentou, a gente começou a aparecer no spot do Popular, sabe? Com coisas assim de movimento, como é que é a balada da noite. Ah, sim. Sabe? Assim. Eu me lembro que virou um evento social. Virou um evento social. Você vê, um clube de leitura feito por mulheres. Sim. Virou um evento social. E parcerias para ir para a universidade, para ir para a faculdade, dar palestra. E pensa, né? Então, realmente é uma coisa diferente. Para aquele momento foi uma coisa diferente, né? E eu achei que não ia funcionar. Não só funcionou, como chamou a atenção, né? Virou um evento social, virou um evento cultural, né? Foi uma coisa que as pessoas se interessavam, né? E aí um dia, a gente começou a ousar, né? A gente começou a ousar, a gente falou, já que tá dando gente, vamos então, assim, vamos trabalhar bem a diversidade, né? Vamos colocar assim, agora a cada 3 escritoras a gente coloca uma escritora negra, vamos colocar uma escritora indígena. Pra gente, vamos colocar uma escritora lá do Japão, uma chinesa. A gente queria trazer toda essa diversidade, né? A gente começou com... vamos colocar uma goiana, vamos colocar uma... A gente queria trazer o máximo de diversidade possível, né? Então a gente foi criando também esse movimento de... A gente já tinha a ideia de não ler muitas escritoras muito conhecidas, né? Por exemplo, a gente claro que a gente pode ler Clarice Lispector, mas vamos tentar ler outras coisas além do que as pessoas conhecem de mulheres, né? Porque na universidade a gente lê Clarice, né? A gente tem esses nomes que a gente já conhece, assim, nas agendas, né? Nas agendas. Se não é Clarice, é Esbiliquida, um dos dois. Exatamente. Então a gente queria ler coisas diferentes, né? Porque também faz parte, não é só ser mulher, né? A gente tem que criar também outros marcadores. A gente queria ler mulheres que são menos conhecidas, que estão publicando por editoras menos conhecidas. E isso não é fácil, né? Porque muitas dessas mulheres os livros delas são inacessíveis. Então tem todo esse trabalho também de pesquisa e saber onde encontrar esses livros, né? Porque, vamos ler a indígena do Pará. Tá, mas como que a gente vai trazer esses livros para cá? Né? O frete, só tem 5 livros sobrando e o frete é R$50. Como é que a gente faz? Eu compro, depois eu saio distribuindo na casa de todo mundo. Às vezes a gente fazia isso. Então eu vou comprar e vou sair distribuindo. Então tem esse trabalho também de acessibilizar esses livros, né? E não distribuir PDF, por exemplo. Vamos dar um jeito de todo mundo contribuir também, remunerar essa mulher. A gente dá um jeito de todo mundo poder comprar esses livros. Não podem ser livros muito caros, né? Para as pessoas também conseguirem ter acesso a esses livros. Então tem esse trabalho também de curadoria, né? De entrar em contato com as autoras, perguntar se elas podem vir, se elas podem participar remotamente, para as pessoas conhecerem essas autoras, divulgar os canais delas. Então, é esse trabalho também de divulgar o máximo possível. Maria Clara, aproveitando que deu um espacinho de respiração, destacar 2 coisas. Primeiro, a presença da Beth Fleury, nossa querida presidente da FLAG, né, que é a Academia Feminina de Artes e Letras de Goiás. Já fez 50
Sim. Parabéns. Que é uma academia muito importante, né? Assim, e que reúne artistas plásticos, musicistas, E só mulheres. inscritos e só mulheres, exatamente. Só mulheres lá. Escritores, artistas plásticos, cantores, teatro, tudo, toda a arte. Acho que é o pedestal. Então, muito obrigado pela presença, Beth, assim, sempre uma honra recebê-la. E eu aproveito. Muito obrigada. Fantástico. Eu aproveito para fazer. Depois eu quero destacar a presença aqui do presidente da Academia Goiana de Letras também, mas vou guardar no outro momento. O Bira está aqui conosco também, vou aproveitar para falar de um evento que talvez interesse para pessoas presentes. Mas esse aí merece uma outra pausa, para deixar mais destacado. Mas eu quero aqui, Maria Clara, aproveitar que a Thalissa Teixeira fez uma pergunta que a gente incentiva o pessoal a participar, né? Ela fez a seguinte, para não deixar para depois, tal, que depois a pergunta até envelhece, digamos. A Thalissa pergunta, como mulher trans é vista pelo grupo de leitura? E depois a Beatriz levantou a mão, vou passar a palavra para a Beatriz também. Ó, primeira pergunta da Thalissa. Como a mulher trans é vista pelo grupo de leitura? Olha, nós nunca lemos um livro escrito por mulher trans, né? Mas nós não lemos assim, porque nós não... Quando a gente, por exemplo, fez pesquisas para a inclusão, a gente não conseguiu ter acesso a esses livros de forma fácil para as pessoas comprarem, né? Mas nós, por exemplo, sempre estamos recebendo dicas, sugestões, por exemplo, vocês querem ler livros de mulheres trans, nós recebemos e nós vemos como uma mulher, né? Inclusive a Tainá, ela está lendo, não está, Tainá? Você comentou comigo, me parece. Qualquer coisa você... Como é o nome, Tainá? Pode falar pra gente? Você postou um trechinho esses dias, né? Como é? Não, no grupo, no nosso grupo, no grupo secreto. Aquele que a Cia está tentando acessar e não consegue. Aquele. Como que é o nome, Tainá? Porque tem a oficina online também. Tem várias pessoas pela internet. Qual o título do livro, Tainá? Parque. Você pode escrever O Parque das Irmãs Magníficas. Das Irmãs Magníficas. Perfeito, excelente sugestão. Fica a dica. Ótimo. E a gente trabalha muito com as dicas, né? Ótimo. Desculpa. Beatriz, quer comentar? Acho que a Beatriz... Você escutou, Beatriz? Se você quiser comentar, fica à vontade. Desculpa, porque minhas filhas estavam brigando, eu estou aqui sozinha. Oba! Briga do Gé! Para aí! Então, eu queria só fazer um comentário que eu descobri o Clube Leia Mulheres em 2016. Eu fui só em 2 reuniões, né? Mas queria dizer que mudou bastante a minha vida essas 2 reuniões. Por quê? Eu olhei, eu vi a Maria Clara e a Pilar falando, eu quero saber um pouco disso, só que eu não consigo vir nas reuniões, eu estava com a filha de 1 ano na época.
que chique. me fez fazer a faculdade de letras e acabei conhecendo várias pessoas, treinar aula com ele, e a coisa foi indo. Nossa, incrível. Legal, Beto. Gente, Obrigado. é uma honra. Tá, mas você viu, traiu o movimento, né? 2 vezes só. Gente, muito legal. Então, muita gente realmente fala disso, assim, que esse contato com uma comunidade literária, que não é uma comunidade literária acadêmica, por exemplo, é uma coisa transformadora, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tive o privilégio de nascer numa família leitora, né? Porque minha mãe é professora de português, né? Foi professora de português. Então, assim, eu tive o privilégio de nascer com livros, né? Mas isso não é uma realidade de muitas pessoas, infelizmente, né? Então, assim, eu acho que o que o Leia Mulheres traz de grande contribuição não é só o fato de que a gente está incluindo mais mulheres. A gente inclui também uma literatura que não é a literatura de pedestal, né? Não é uma literatura que a gente coloca assim, olha, só algumas pessoas podem ter acesso à leitura, só algumas pessoas podem ter acesso ao livro, né? A gente pode se encontrar... Nós tiramos o pedestal. Exatamente, tá bom assim. A gente pode se encontrar num fim de tarde para falar sobre um livro e todo mundo pode contribuir, né? E as pessoas me mandam muito, até hoje as pessoas me mandam muita mensagem, no começo era mais, né? Que as pessoas não conheciam muito a dinâmica do Ler Mulheres, mas eu não sei nada de literatura. Eu nunca li, eu não sei, eu posso participar, que eu queria entender melhor como é que as mulheres estão escrevendo. Pode ir, mas eu não vou ficar com vergonha, eu posso só ficar quieta? Pode também, mas as pessoas... eu não ia falar nada, mas agora eu quero falar, porque está todo mundo falando e a gente está comentando. É também um espaço seguro para as mulheres falarem de muitos dilemas que elas só sentiram a vontade de falar naquele momento, porque elas entraram em contato com uma literatura que conta uma experiência que elas estão passando, né? E essa é uma particularidade, por exemplo, de quando a gente começa a ler mulheres, que aparece de uma forma muito grande, né? Aparece muito bem. Por exemplo, os temas que a gente lê não são temas que a gente encontra na nossa trajetória literária, que às vezes os homens trazem, né? Por exemplo, quando a gente fala, vamos falar sobre um espaço doméstico ali, sobre uma mãe solo com 3 crianças e os desafios que ela passa. Muita gente não quer ouvir falar sobre isso. Vamos falar sobre aquele espaço ali de uma casa, de um quarto que ela foi trancada e a história é essa. Não parece sedutor, não parece interessante isso. Não é. A pessoa vai ler uma sinopse ali, uma mulher vítima de violência, falando sobre as auguras que ela passa, como ela superou isso. Sei lá, a gente não quer ler sobre isso. Mas nesse movimento a gente fala, vamos ler esse livro, quem sabe a gente tem alguma coisa que a gente possa, né? A gente vê que não é só isso, né? Até o trabalho de fazer a sinopse, às vezes é um trabalho muito ruim. Ele não dá o peso, a dimensão do que aquela história traz. A capa de um livro, livro de mulheres, capa rosa, uma penteadeira, uma coisa assim que para o público em geral é estereotipado, que a pessoa, isso aqui é literatura de mulherzinha. Eu vou aproveitar e te interromper de novo, mas agora tem uma coisa muito boa. É o seguinte, a escritora Adelice da Silveira Barros lançou um livro na semana passada. E este livro aqui, que não tem capa rosa, dá pra ver, né? E eu fui no lançamento e tudo mais. Ela, inclusive, é da Academia Goiana de Letras. E menino da UB também e tal. E eu comprei 2 livros, um pra mim, obviamente, tal. Que, inclusive, fazendo propaganda de novo, né? Mas não é minha, não. Agora é geral. É um editor muito legal, que está surgindo em Goiás, que ele tem um processo de distribuição, que é uma coisa que falta muito também, né? Você tem dificuldade com isso, né? Com relação à questão das autoras, que é o Thiago Lima, que é o editor da editora Chafariz. Mas eu comprei 2 livros e um deles está autografado aqui, ó, de modo geral e universal para o vencedor de uma pergunta que a Maria Clara vai fazer ao longo do chat, que eu vou enviar para alguém que está na internet. Nós temos vários livros aqui, eu não sei se dá para ver.
mas vamos mostrar aqui. Tem um monte de livro aqui na bancada. Assim. Como é que chama a editora? Editora Chafariz, que é editora de Anápolis, que está fazendo um trabalho muito interessante. Você fosse da cidade de Goiás. E é da cidade de Goiás, exatamente. Porque com aquele chafariz. Ah, sim, não, é porque o Thiago ele é de Goiás. Ele nasceu em Goiás, mas está fazendo um trabalho sediado em Anápolis. Da gráfica é de Goiás. Da editora, exatamente, que é o Thiago. E, então, por isso que ele homenageou o Chafariz de Goiás e tudo mais. Mas a editora em si está sediada em Anápolis. E está fazendo um trabalho muito bom, tanto em editoração quanto em distribuição. Mas vocês estão vendo, né, quem está na internet, quem está presente aqui sim, mas temos muitos livros aqui na bancada, que são livros só de mulheres, e que vocês podem pegar depois à vontade. Esse para vocês, presente, né, da UB, porque quem entra na UB não sai sem livro. Né? Isso aí é uma regra que nós temos. Só que esse daqui vai ser do pessoal da internet. Então vamos sortear, fazer uma pergunta. Esse aí da Denise foi vendido naquele momento? Foi vendido. Não, ele foi lançado semana passada. Você estava lá. Você estava lá, é verdade. Isso. Eu comprei aquela coleção. Não, mas aquilo lá é só crítica de Cabral de Melo Neto. Ah, não, é a Delícia. Você está falando da Maria de Fátima. É da Delícia. Que é um livro muito legal que ela fez durante a pandemia. Tá? Então vamos depois sortear com alguém da internet. E vou mandar pelo correio, então a gente combina como faz. Mas olha só, gente, está autografado pela autora para alguém que vai ganhar, que nós não sabemos quem, né? Mas está autografado. Bom, então quando você procura aí, Maria Clara, está se localizando, vou aproveitar e fazer aqui uma propaganda, gente. Todas as vezes que eu falo em Já porque público, a Demi fez isso. que eu falo em público nos próximos dias, Sim, porque senão eu ia falar para distribuir. esses aqui vão ser distribuídos, esses que estão na bancada. O meu é Portais da Viagem. Você esgotou, é verdade. Sim. Gente, olha só, enquanto a Maria Clara se organiza aqui, vou fazer uma outra propaganda. O presidente Birajara Galho está conosco. Muito obrigado, Birajara, presidente da Academia Goiânia de Letras. E a academia, em parceria com a Livraria Leodegária de Jesus de Goiás, acabou de chegar a primeira-dama. Ele está lançando o Festival de Poesia Falada Léo Lince, que é um evento assim, tradicional de Goiás, mas que há muitos anos não acontece. Me parece que 15 anos, né, Bia? O regulamento está nas redes da UB, nas redes da AGL, estão circulando por aí, então entrem lá que vocês vão ter a oportunidade de se inscrever. Tem um prêmio de dinheiro, tem todo enfim, todas as informações. Então, entre lá, Festival de Poesia Falada Léo Lince. Vai acontecer na cidade de Goiás, na livraria, enfim, para resgatar aquela tradição, né, de se fazer festivais de poesia falada, que em Goiás já teve muitos bons momentos com relação a isso. Bira, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Está sem som, Bira. Acho que o Bira está sem... ótimo, ligou. Que o Bira é um dos organizadores, né? À vontade, presidente. Primeiro, a oportunidade de estar com o presidente da rádio, eu não a conheço pessoalmente, sempre tive curiosidades, né? Estar mais próximo, sempre achei uma pessoa produtiva, interessante, ativa, e é uma oportunidade boa. E também, né, de atribuir a oficina da noite de hoje a Malu, um exemplo de gestora cultural, né, uma voz forte, se abre exatamente na produção feminina, mas é um destaque mulher na vida goiana. E dizer da minha essência pessoal, da minha migração, da literatura, aliás, da música para a literatura, na segunda
década de 70, quando a maioria de vocês ainda não havia nascido. Então, de uma forma generosa, ele disse assim, e colocou naquela sala como estudante, como acadêmico, curso de administração de empresas, uma das integrantes do grupo de escritores novos, a Rosimeire Costa Ramos, que olhou os meus primeiros poemas, que me incentivou e que me aproximou de outras mulheres fantásticas da literatura goiana, como a América, também integrante do Engenho, a Maria Teres Machado, e de quem me tornei muito amigo, da Vieira Chimão. Maravilhosa também, boa lembrança. Esse olhar feminino no começo da minha produção literária. E agradeço muito a generosidade da vida, né, de ter me proporcionado esse encontro mulher, quanto me ajudou, né, nesses primeiros momentos de produção literária. Sim, o Festival de Poesia Falada, Leolice, eu sou filho da modalidade da palavra. Nada é melhor do que a modalidade da palavra, distante daquela produção solitária, do texto, e você está no palco, dividindo a palavra, materializando a palavra para as pessoas. E depois de uma realização, avança um pouquinho mais no tempo. No último concurso que eu organizei, exatamente ocorreu há 17 anos aqui em Goiânia. 17 anos. 17 anos. E os concursos de poesia falada têm uma importância muito grande na fundamentação, na segurança de toda uma geração como a minha, no final dos anos 70, início dos anos 70, de pessoas que hoje estão de uma forma destacada na literatura, como o Baiano que está participando, o poeta Baiano. Só para lembrar alguns nomes, Belermano, Vila Sofia, Sônia Elizabeth. Então, são vários nomes, Goianete, Vinícius, Pio Farcas. Então, são vários nomes. Então, é uma oportunidade, né, dessa confraternização. Da confraternização da palavra, né, e a sua modalidade. Haverá também um prêmio especial, não apenas para o autor, para o intérprete, e a publicação de uma antologia reunindo os 30 melhores poemas selecionados. E desses 30 poemas selecionados, 20 serão selecionados para o recital final. Então, quero estar com vocês aqui, né, e participa. Fantástico. Muitas pessoas me perguntam isso, se o intérprete precisa ser necessariamente o autor. Então não precisa, o presidente definiu aqui. O autor tem a liberdade de ser o próprio intérprete do seu texto, ou indicar uma ou mais pessoas para interpretar o seu texto. E as inscrições gratuitas, né, abertas a todos. Isso. E a UB está divulgando bastante o regulamento, então basta ir na rede social da UB que vocês encontram lá, na minha pessoal também, da academia, né? Então tá fácil de encontrar. Mas qualquer dúvida que alguém tiver, me manda uma mensagem lá que eu já envio, pessoalmente. Perfeito, muito obrigada. Otimistas com uma excelente participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mas claro, à vontade. O que ele falou? O presidente Beira, ele fez um merchan do Festival de Poesia Falada Leolice, que as inscrições estão abertas gratuitamente. Vai haver o livro, vai haver o evento em Goiás, né? Então tem toda uma série de desdobramentos aí, com a Livaleira Odegaia, né? A nossa querida professora Goiandia. Perfeito. Antes de passar a palavra para a Maria Clara de novo, só lembrando uma coisa, estamos aqui no auditório Ieda Schmaltz, que é outra mulher, outra grande escritora. Temos aqui um apóstolo da Ieda. Principalmente poetisa. Principalmente poetisa. Ela foi minha vizinha lá no bairro Feliz. Grande, eu acho que é uma das, Ela assim, inovou na poesia, né? A poesia dela. Maria Clara, você falou de cânone e de no clube de leitura não ler apenas os cânones. Infelizmente, até por um problema de mercado editorial, Ieda foi uma grande voz da literatura contemporânea
da lírica no país todo, super reconhecida no meio. Mas o público, ela não teve a mesma sorte, por exemplo, de repente, não desmerecendo, até porque comparação, né, é meio complicado, mas a Cora veio ficar famosa e é uma honra para nós quando a gente viaja e vê o livro de um autor nosso sendo lido e conhecido. Mas a Cora ficou famosa depois que ela apareceu no programa da... É fantástico, se não me engano. Eu tenho 85 anos. Não, num programa da Hebe Camargo, muito tempo atrás, lá no começo da década de 80, 82. Mas... Depois que aí todo mundo começou a enxergar. Ieda, isso tudo que você está falando, as minorias que nos anos 90 você estudava na academia, você não ouvia falar tanto dentro da academia. Ela constrói todo um ideólogo, uma filosofia feminina, feminista a partir de criação dos arquétipos. Isso dos anos 70, eu estava nascendo, diz a crítica que é o melhor livro dela, é o único que não foi premiado, inclusive, que é o Alquimia dos Nós. E ninguém sabe, ninguém leu. Nós chegamos a fazer uma leitura da Ieda num evento que a gente fez do Mulherio, né? Não sei se você lembra que a Larissa Mundinho organizou. Que a gente fez um circuito de leituras, uma roda de leitura só de escritoras goianas. E a gente incluiu a Ieda, e a gente já tentou colocar ela no clube de leitura, mas não tem livros, né? Não encontra os exemplares. Porque eu sou muito fã da Ieda mesmo, assim. Minha mãe, que me apresentou, minha mãe foi revisora do Segraf, né? Da editora. Ela publicou lá no Segraf. Ela publicou, isso, e aí minha mãe teve contato com ela, então assim, minha mãe que me apresentou, eu fiquei muito fã, só que tem essa questão também da disponibilidade, né, da falta de ter acesso a esses exemplares, porque não tem essa produção dos livros mais, ou são livros que não estão sendo mais relançados, então é uma coisa que dificulta um pouco o nosso acesso, né? E essa é uma questão do campo literário, quando a gente está falando, a gente usar aqui um termo do Bourdieu, né, que é o campo literário, ele está envolvido com uma série de agentes, né? Não é só o escritor, não é só a livraria, não é só o editor, tem uma série de agentes que funcionam aí. É desde de quem faz a resenha do livro, é o editor do jornal que escolhe quem vai ser resenhado ou não, né? É a pessoa que está produzindo esse livro, o público-alvo que vai consumir esse livro. Então, assim, tudo isso movimenta esse campo literário, né? E aí eu falei, por exemplo, da sinopse. Tem sinopses que não vão fazer jus ao livro, à qualidade do livro. Isso vai prejudicar muito forte essa adesão a essa leitura. Não tem jeito, né? A capa, o Leia Mulheres, por exemplo, esse Reading Woman, que foi a hashtag que influenciou a criação do Leia Mulheres no Brasil, né? Que foi uma ilustradora, a Joanna Walsh, lá na Inglaterra, que criou essa hashtag. Ela é uma ilustradora. E ela começou a questionar justamente a capa dos livros. Porque ela falou assim, olha, eu sou ilustradora e a capa dos livros de mulheres são muito ruins, né? São sempre rosa, sempre cheio de elementos que estereotipam. Temos exemplos, né? aqui. Os daqui não são assim. É uma coisa assim que realmente foge da norma, né? Então, assim, para atingir outro público que não seja aquele público que já está cativo, é mais complicado. Então, é difícil você sair daquele nicho. E tudo aí empata, né? Empata esse campo, empata essa divulgação, empata a venda. É difícil você competir com escritores que já são mais bem agenciados no amplo sentido, né? Eu trouxe, por exemplo, aqui uma pesquisa para vocês, que é a Vida, uma pesquisa Vida fez nos Estados Unidos. Né? Ela fala, apenas 25% dos livros resenhados do New York Times, por exemplo, são de autoria feminina. Né? Fala também dos livros da participação feminina nas publicações. Apesar das mulheres publicarem mais, elas são 38% só dos livros publicados. As mulheres publicam mais. E são menos lidas. São menos lidas, menos resenhadas, né? Ou seja, elas têm menos visibilidade nos veículos especializados.
O que você atribui a essa quantidade maior de publicações femininas? Então, primeiro que as mulheres leem mais, né? Na pesquisa, por exemplo, Retratos do Brasil, que é uma pesquisa feita no Brasil com os leitores, as mulheres são 59% do público leitor. Na universidade eu percebo isso com as minhas alunas. Elas leem mais do que os alunos. Sim, elas leem mais, elas compram mais livros. Elas compram mais livros. Isso está tudo em pesquisa, gente. Eu até vou falar de um artigo que eu publiquei com a Pilar. No primeiro ano do Ler Mulheres, a gente teve a experiência de um ano do Ler Mulheres, depois a gente resolveu publicar um artigo para falar sobre essa experiência. E aí a gente traz, ele está disponível na revista da UFMG, depois eu passo para vocês, que fala sobre todo o aporte que a gente utilizou para fazer a análise do primeiro ano, né? Tanto as experiências que a gente passou lá, as experiências de que a gente percebeu pelos relatos, tanto quanto o nosso aporte teórico, né? Pesquisas que estão ali corroborando aquilo que a gente experienciou, né? Então a gente traz pesquisa falando que as mulheres leem mais, que as mulheres publicam mais, que as mulheres consomem mais literatura, né? Só que, por um lado, as mulheres ainda têm essa menor visibilidade, né? Elas são menos consumidas. O campo literário ainda deve um pouco, né? Nesse sentido, ainda estão desigualdade. Política, né? Tem um tanto de mulher que é mais que homem e não tem representação na política. Isso. E também, né? Isso. Vários setores de política, então, é uma coisa assim drástica. Dramática. Eu lecionei português 31 anos. Eu nunca tomei conhecimento de uma gramática escrita por mulher. Também. Realmente. Isso é uma coisa que eu fui ver só. 500 alunos, um é homem, você tem que falar meus alunos, agora mudou, né? Meus alunos e minhas alunas. Mas você sabe que isso aí está sendo combatido e está errado, porque você falar meus e minhas é redundância. O professor de português estava falando esses dias no Instagram, todos e todas. Ele falou que é totalmente... Eu vou falar agora para o Gozar, são todos, todas e neutros. A língua é mutável, né? A gente vai adaptando. Eu vou falar todos e neutros e continua a frase. A língua é mutável, né? Assim como esses dados que a gente apresenta, por exemplo, aqui no artigo, a gente vê que eles mudaram também com o passar dos anos. Mas existem as regras básicas da gramática. Graças a Deus eu não sigo regras, gente. Graças a Deus. Nossa, gente, regras então. Você fez letras, você tem que pelo menos... Deus me livre, gente. Fiz letras, fiz literatura. Não. Inclusive, eu vou falar justamente para você daqui do tanto que regras estão assim, detonando as mulheres com o passar do tempo. O menino disse que está provado que o presidente é correto. Agora eu quero saber se gerenta também é, porque Gente, eu falo bacharela já, porque eu sou bacharel. Eu falo bacharela, sou bacharela. Já tá aceito, a gente pode estar falando. Não, gente, pode falar. É linguagem, a linguagem está em mutação. A linguagem está mudando. Nesse artigo, por exemplo, eu coloco uma série de pesquisas que mostram, a situação já foi mais dramática. Mas é claro, em todo caso, até para diminuir um pouquinho o fogo, né? Depois você me manda esse artigo que eu vou disponibilizar no grupo. Nós temos o grupo das pessoas que participam da oficina. Então, para ter, vamos dizer, essa visão mais acadêmica, né, do que você está falando. Sim, e aí Eu vi uma entrevista da Bruna Lombardi, que ela é escritora, né? Maravilhosa, escreve super bem. Lindamente. Ela contando, sábado, agora passado, eu assisti essa entrevista dela, ela contando que ela já escrevia antes de lançar o primeiro livro dela. Quando ela foi lançar o primeiro livro dela, ela levou para um amigo dela para levar no revisor e tal. Ele levou. Só que quando ele chegou lá, ele não falou que o livro era de mulher. O cara leu, adorou a leitura, falou assim, nossa, mas esse cara que escreveu esse livro é muito bom. E ele não desmentiu. Então você vê como ser mulher é difícil. Sim. Aí ele chegou para a Bruna e falou para ela, olha, teu livro foi super aprovado, só que eu não falei que tinha sido escrito por uma mulher. Ela falou, qual é a diferença? Tem um caso famoso da escritora do Harry Potter, né, J.K. Rowling, que ela falou que ela abreviou justamente para ser mais bem aceita, né? E é uma estratégia que as mulheres usaram aí. Maria Clara, alguns dias atrás, eu estava conversando com a Denise e ele falou, Júlio, como defender isso que você acabou de falar? Será que existe uma literatura? Eu falei para ele da minha admiração pela obra da Ieda, a Malu ainda acabou de
homenagear, oferecer, né? Porque justamente elas tratam de temas que nenhuma outra mulher na história da literatura que eu já li dos anos 50 para cá trataram, entendeu? Então, assim, e como falar disso? Você até colocou no começo da sua fala, você foi buscar, aí te falaram, olha, você pode ler Virginia Woolf, Freud, que nenhum deles teria resolvido a questão. Para a gente não ser... Falar da literatura feita por mulheres de uma maneira, não sei se neutra. Uma vez eu ouvi um crítico amigo falar assim, Júlio, agora então todo mundo vai escrever, naquela época, anos 90, o negro sobre ser negro, o gay sobre ser gay, a mulher sobre ser mulher, por que não? Sim, e nesse momento eu gostaria de lembrar da pesquisa da Regina Dal Castanho, né, da UNB, que estuda literatura contemporânea, e ela fez todo esse apanhado dos romances escritos no Brasil, acho que a partir, deixa eu até ver aqui, ela fez um apanhado de um século de escrita de romance, está na literatura contemporânea Território Contestado, né, em que ela vai fazer uma análise do perfil de quem aparece na literatura, quem é o escritor e quem é o personagem principal desses romances, né? E ele tem um perfil bem clássico, né? Que é o do homem heterossexual, branco, de classe média, né? E de religião judaico-cristã, né? Ele é a que aparece em 80 e poucos % dos livros desses romances, né? O escritor, igualzinho. O escritor da literatura brasileira desse momento é um homem branco, heterossexual, de religião judaico-cristã e de classe média. Então, assim, espelhou, né? Por que espelhou? Porque é a representação. Aquele escritor vai falar do que ele conhece, né? Vai falar das experiências que ele tem, que ele pode dizer. Maria Clara, estou gostando demais da sua apresentação, da sua oficina. Você é uma excelente oficineira, que é o nome que se dá aqui, as pessoas que falam aqui na palestra. De início, assim, eu imaginei, bom, acho que não é para mim. Eu pensei até em sair, mas aí eu falei, mas ela está falando tão bem, ela é tão simpática. Muito obrigada. Até o final. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Enio? Muito obrigada, Enio. Ok. Valeu demais. E vou assistir a outra também. Fico feliz, gente. Só lembrando, assim, né, que quando eu vim aqui, assim, não vi para... Assim, eu nem esperava que fosse nesse, assim, nessa, você defendendo, né, bravamente, né, um segmento do mundo, da sociedade que compõe. E parabéns. Muito obrigada. Bem. A questão é a seguinte, aqui é um contexto, tem mais de 20 oficineiros, oficineiras, como já tivemos a Marina Colassante, já tivemos a Cíntia Moscovitch, entendeu? E tivemos homens e mulheres. Então, está num contexto geral de umas 20, o Ademir pode dizer aí quantas? 20. 20. Né? Então é um contexto assim bem diversificado, entendeu? E eu estou gostando muito. Agora, uma pergunta. No início, você falou sobre American Way of Life, comparando com o movimento Beat. O American Way of Life, para você, no seu contexto, é bom ou ruim? Assim, precisa... No meu contexto é bem ruim, né? A gente está falando aqui do... É o seguinte, no American Way of Life, ele absorveu o movimento Beat. Ele é tão forte, tão poderoso, e tão importante, tão bom, que ele absorveu o movimento Beat. Okay? Então, assim, eu acho que não é ruim, entendeu? Ele absorveu completamente o movimento Beat, como absorveu outros movimentos. Né? Lá no MIT tinha uma senhora lá, Angela Davis, né? Absorveu a Angela Davis, absorveu a Hillary Clinton, ela foi do movimento Paz e Amor, né? Que antecipou um pouco o movimento Beat. Ela era
guerra do Vietnã. Ligado ao Saul Alinsky, né? E agora uma pergunta. Você já viu o filme do cineasta brasileiro Walter Salles? Ele fez um filme que está no Now, se você tiver o Now, acesso aí. Se chama Na Estrada, que é com base no livro do Jacques Kerouac, On the Road. É exatamente a visão, ele fez lá, os cineastas americanos convidaram ele para dirigir esse filme. Chama Na Estrada, está no Now, e é feito com base no On the Road do Jacques Kerouac. E onde está a Adélia Prado nessa visão toda? Se você puder depois falar, por favor. Excelente pergunta, Adélia Prado, grande poetisa. Falamos sobre ela hoje, mais cedo. Obrigado. Obrigada pelas considerações, excelentes perguntas. Vou começar então falando sobre o American Way of Life. No contexto que eu estou falando aqui, que é o contexto das mulheres, né, principalmente de uma autonomia literária, foi bastante ruim, né, porque a mulher ela tinha conquistado certa independência e autonomia na Segunda Guerra Mundial, né, quando os homens eles saíram, eles cederam um certo espaço naquela sociedade, né, e elas conquistaram uma autonomia profissional, elas tiveram que se aventurar em outras questões que elas não tiveram espaço antes. E quando esses homens retornaram, né, da guerra, dos outros conflitos que eles estavam enfrentando, elas houve aí um recuo, né? Tanto que a gente ouve muito falar das pin-ups, né, que são aquelas mulheres que tiram fotos, a gente aparece lá sempre colocando um bolo no forno, passando aspirador de pó. Foi a época também de um boom de consumismo muito grande, então a questão era comprar a máquina de lavar para auxiliar, era máquina de lavar louça, era aquele bom consumista, e isso que foi que deflagrou posteriormente as outras crises nos Estados Unidos, e crises que reverberaram aqui no Brasil, por exemplo, nos outros cantos do mundo. Então, esse é o American Way of Life, né? É a forma americana de viver, que é consumismo, né? São papéis delimitados entre homens e mulheres. O homem é o provedor e a mulher é aquela que fica em casa cuidando dos filhos, e que é justamente o que a geração Beat vai combater. Acho que tem outros valores aí, sabe? Tem uma série de valores, com certeza. Mas o que a geração Beat se contrapôs foi esse. Foram papéis dos homens e das mulheres, inclusive o papel do homem como o machão, né? Porque a geração Beat é uma geração de irmandade entre homens e é uma geração homoafetiva. É uma geração de homens que se amam e são muito amigos, inclusive têm relações sexuais. Então é uma geração que combate justamente esse homem no papel que ele foi tradicionalmente construído. Então no contexto que eu estou falando foi ruim. E essa geração surgiu justamente para contrapor isso. Agora, qual que foi a outra pergunta da Adélia Prado? Antes da Adélia Prado, que eu acho que a Adélia Prado merece um destaque muito grande. A Tainá quer falar, daqui a pouquinho eu passo para ela. Mas olha só, o nosso querido baiano, ele comenta que ele tem 14 livros, cadê? Está aqui em cima. 14 livros da Ida Schmaltz, e que ele disponibiliza para, eventualmente, uma oficina sobre ela. Excelente. O Eduardo comenta aqui também que a maioria dos perfis que sigo são todos sobre diário de livros são de mulheres. Assim que existem muitas youtubers, né, de livros e tal, realmente. O Baiano pergunta aqui quem é sua mãe, que ele ficou curioso, que você falou que ela trabalhou na editora da UFG. Sueli Dunk. Sueli Dunk, aí, tá vendo, Baiano? A árvore genealógica já está traçada. Se aposentou lá. Isso. E o Maximiliano comenta que a Mary Shelley também publicou Frankenstein inicialmente com o nome do marido, né? O Percy Shelley. Isso. E o Maximiliano faz um comentário longo aqui também, deixa eu ver. Aproveitando a pauta, como você encara a relação entre literatura feminina e crítica especializada? Boa pergunta. O que se cristalizou sistematicamente ao longo dos séculos como literatura de qualidade ainda é majoritariamente ditada por homens. Há uma maior... sim, você tem falado sobre isso, né? Há um maior espaço para mulheres na discussão atualmente? Você tem falado sobre isso. A Ana Carolina Stefani, acho que você conhece, né, Ana?
ela comentou que a nossa primeira oficineira foi a Aline Bey, e isso foi uma coisa realmente pensada. Inclusive sugestão da Roberta, que está aqui presente ali no fundo, junto com o Fafal, né, que é a turma do fundão. Pensando quem poderia ser a primeira oficineira, não, vamos chamar a Aline Bey, que é uma escritora que está aparecendo bastante, excelente, né, o Pedro passando muito, um grande livro. Né, a Tainá, que está aqui também, fez entrevista com ela para a revista Bula, muito simpática, além de tudo. Tal. Então, a escolha da Aline Bey não foi por acaso, foi exatamente nesse contexto que você está falando. Né? A Tamires Borges fala, Maria Clara, teve um artigo que viralizou esses dias, o Autores de Mulheres, que fala como as mulheres têm se aproveitado das conquistas literárias femininas para se afirmar no mercado como grandes nomes por trás do sucesso delas. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Você soube disso? Autores de autoras, que fala sobre como os homens têm se aproveitado das conquistas literárias femininas. Entendi. Me parece que são agentes literários, acho que é isso, Tamir, se eu estiver errado, depois me corrija. São autores literários que criaram escritoras. Né? E talvez, um caso que se fala muito é da Helena Ferrante, não sei se é o caso. Eu acho que é isso, né? Me parece que é isso, Tamir, qualquer coisa me corrija. E a Tainá Costa, olha que interessante, Tamir, você ainda tem o link desse artigo? Se tiver, passa aqui pra gente, Tamir, eu fiquei interessado. E antes de você responder sobre a Adélia Prado, a Tainá vai falar. Falei, Tainá. Se quiser colocar o microfone assim, que acho que... Onde é a minha caixa de som aqui? Eu nem sei. É aqui, não é? Pode falar, Tainá. Oi? Não, você está falando, é porque eles estão tentando aumentar seu som. Então fala alto. Seja normal. A respeito da literatura feita por mulheres, né? Como o Ler Mulheres, me lembra de um aspecto do feminismo, e aí eu queria levantar essa bola, né? Que é o fato de mulheres estarem lendo mulheres e disso não alcançar os homens, de a gente não fazer com que os homens também passem a ler as mulheres. Eu vejo isso, por exemplo, algumas discussões a respeito do feminismo, onde se encontram mulheres, não estou eliminando outros que muito importantes nacionalmente, né? Ou das mulheres se reconhecerem e se apoiarem, nem nada disso. Eu questionamento quais são as estratégias que você identifica para poder que os homens também passem a pensar em mulher, ou no caso da literatura, para fazer com que os homens passem também a ler as mulheres. Por exemplo, foi a publicação de um livro que é Eu Que Nunca Conheci os Homens, da editora Luminescence, e é que é uma psicanalista, e é uma e a editora vendeu esse livro, a gente estava falando depois da resenha, né? A editora vendeu esse livro como sendo uma distopia feminista. E o meu questionamento é o seguinte: como eu digo para um homem que isso é uma distopia feminista, existe a probabilidade maior dele ler ou dele abandonar esse livro? Porque a gente está dizendo que é feminista. Ok. Só destacando aqui que a Tamires, ela colocou o link para o artigo e vai estar separando aqui um trechinho. Me parece que eu entendi errado. Então a Tamires está me corrigindo. Acho que eu falei demais. Não, tá ótimo, Tainá. Me fazer entender. Então isso depois a Adélia Prado. Se quiser responder a Tainá, fica à vontade. Sim, Tainá, você perguntou sobre as estratégias para seduzir os homens também a ler literatura escrita por mulheres, né? Olha, eu não sei
exatamente se nesse momento isso é viável. Sinceramente. Porque nós estamos indo a passos, né? Assim, não é uma grande preocupação nesse momento tentar convencer os homens a ler livros escritos por mulheres, né? Por quê? Porque a gente já está num processo de convencer as mulheres a ler livros escritos por mulheres, né? Infelizmente, a gente está num momento que essa pesquisa, por exemplo, Retratos da Leitura no Brasil, ela diz que as mulheres são a maioria leitora, mas a maioria dos livros não são lidos, não são livros escritos por mulheres. O livro mais lido ainda é a Bíblia. Ainda é o livro. Segundo o Moacir Clear, foi escrito por uma mulher, né? Aí temos... Mas provavelmente não é por esse motivo que as pessoas estão lendo. E segundo Harold Bloom também. 2 pessoas já estão dizendo isso. E também tem o fato de que 22% desses livros que estão sendo lidos são literatura. O restante é leitura de autoajuda, né? Livros... A Rowling tem uma parte grande disso, não tem? Tem, eu não sei exatamente, mas fala na leitura, na pesquisa completa, lá tem bastante detalhes. Que a geração Harry Potter é muito forte, ainda hoje. Isso. E aí, então assim, são tantas nuances ainda, né? Ainda são tantas batalhas que a gente fez um clube de leitura convidando homens e mulheres para participarem, né? E 99,9% são de mulheres que frequentam. E aí já temos tantos desafios, por exemplo, conseguir os livros, conseguir o espaço, conseguir que as pessoas vão, né? Que também não é fácil. E aí a gente vamos impor mais um desafio aqui, vamos tentar convencer os homens a ir nos encontros. Eu não sei se a gente consegue fazer isso agora. Tem uma forma fácil, é só chamar a Roberta para ir, porque quase tudo que eu leio ela é de indicação dela. Fala a verdade, Rosa Monteiro, Salva Almada, assim, a Roberta leu, gostou, leia que isso aqui é bom. Que bom. Então, o nosso trabalho é realmente assim quando a gente fala sobre... Não, pior, quando não é a Roberta, é a Tainá. É uma das duas. Quando a gente fala de incentivar, a gente fala... O meu trabalho é principalmente nas escolas, né? A gente ir nas escolas, conversar com os meninos, né? E a partir de pessoas de meninos, né? Pessoas mais novas, a gente conseguir fazer esse trabalho mais profundamente, né? Agora, para o público do Leia Mulheres é mais complicado. A gente não tem estratégias ainda para pensar isso. Isso você diz no campo geral? Escritoras? Eu acho que a participação da cena. Quando eu falo da cena literária. Eu acho que é participar, é estar presente em eventos, é dar a cara mesmo. Eu acho que essa é uma excelente estratégia de divulgação dessa literatura escrita por mulheres, né? Porque assim, também não é um lugar muito convidativo, muitas vezes, você participar de uma cena literária de certo lugar, né? A maioria que vai estar lá são homens, que vão estar ditando as regras, vão estar dizendo como é que acontece. Então, assim, às vezes, você adentrar certos lugares já é uma coisa hostil. Então, você entrando lá, estando lá, fazendo presença, né? Por exemplo, as primeiras vezes que eu comecei a falar sobre literatura escrita por mulheres, eu morria de vergonha. Morria de medo. Nossa, todo mundo vai ficar ali me julgando. Eu vou estar falando de mulher. Ninguém vai estar interessado, né? Ninguém vai prestar atenção. Que assunto chato. Um monte de homem vai estar lá, vai ser difícil. Aí, às vezes, eu falava, todo mundo saía. Aí ficavam só 2 meninas lá. Os homens todos saíram, não estavam interessados. Mas estava lá, continuava falando. E as coisas foram mudando, né? As coisas foram mudando e a tendência é mudar. A tendência é a ter mais interesse, né? E é uma coisa, por exemplo, que eu falei no último encontro do Leia Mulheres, a gente discutiu muito com as meninas lá. A Virginia Woolf falava muito sobre um teto todo seu, né? É preciso, e é uma reivindicação
que para a época, gente, fazia muito sentido, né? O teto todo seu, a gente precisa de um lugar de sossego, a gente precisa de um dinheirinho ali para manter, a gente não tinha nem dinheiro na época, a gente podia nem entrar numa biblioteca. Quanto mais ter um tempo, ter um papel, ter uma coisa para conseguir escrever, né? A gente não tinha nem esse direito de escrever, entrar na biblioteca e ler, né? Ela fala muito no livro sobre uma escritora que ela encontrou na biblioteca que tinha a escrita afetada, né? Que era uma escrita afetada de ressentimento, que era uma escrita que o fato dela ser mulher transparecia ali na escrita, né? Tinha ressentimento, tinha alguma coisa que atrapalhava o fazer literário. Agora não, agora é o contrário. Agora o ressentimento tem que ser a matéria da literatura. Essa raiva, esse ódio, eu estou sendo excluída. Olha aqui, eu comecei a escrever com 45 anos, porque eu tenho 3 filhos. Olha a situação que eu estou vivendo. Não tem mais como ter um quarto todo seu. A partir do momento que você vira mãe, tem 3 filhos, isso não vai acontecer. Você vai ter que escrever ali mesmo, com 3 filhos. E se você quiser publicar, vai ter que ser assim. Então não tem como. Você não vai ter um quarto todo seu. Jamais. Entendeu? Agora é justamente esse ressentimento que é a matéria de poesia. Esse ressentimento que vai colocar a sua literatura diferente das outras, do que a tradição diz que é a literatura. É esse afetamento que é a literatura hoje em dia. Né? Essa que é a matéria da mulher, é o dia a dia dela. Né? E isso do que durante muito tempo foi um problema na literatura, foi um problema da tradição, que as pessoas liam e falavam, isso aqui não está bom, isso aqui não é literatura. Hoje em dia é a matéria. Né? Hoje em dia é isso que é sobre isso que a gente vai escrever, e é sobre isso que contradiz tudo que é ser um homem hétero, é isso, esse personagem que é o nosso herói agora. É esse diferente, é esse que a gente quer saber. Uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, quando eu era mais nova, lendo literatura, era o personagem escritor. Me incomodava muito. Por quê? Porque eu não me identificava, apesar de escrever desde nova. Eu achava cansativo. Se o cara está escrevendo sobre escrever para pessoas que escrevem, eu não quero ler sobre isso. Eu quero ler a história de uma menina que mora lá não sei aonde, que tem uma vida totalmente diferente da minha, sabe? Que eu vou ficar pensando, meu Deus, que loucura. E aí, não, eu estou lendo sobre um escritor, falando sobre técnicas literárias, a história sobre isso. Eu não gostava. Não gostava. E foi uma tendência durante uma época, né? Discutimos isso na oficina do Fux, né? De ficção, e eu não gostava. E eu não entendia por quê. Eu ficava, gente, será que eu não gosto? Eu também não gostava muito, e eu até ironizo isso no meu romance Fogo de Junho, porque eu acho condescendente, porque aquela coisa, eu não consigo escrever. É sempre alguém que não consegue escrever, né? Que está em crise. É uma angústia. E uma angústia da escrita. E aquela coisa, o mundo vai acabar porque eu não consigo escrever, não pode ficar sem a minha literatura e tal. Isso. Sempre assim. E a angústia da pessoa que está escrevendo, mas não é do leitor. Sim. Sabe? Não é a angústia do leitor. Às vezes, e a angústia do leitor, qual que é a angústia do leitor? Às vezes é a angústia dele, porque ele está passando fome. Antes da internet era a angústia da página em branco, né? Na sua frente. Isso. Era a angústia da página em branco. Será que a gente não tem outros leitores? Será que a gente não consegue acessar outras pessoas? Será que, né? Quais são as outras histórias que a gente não está contando? Os outros universos que a gente não está contando, né? E aí é nisso que hoje em dia é ao contrário. Eu suspeito de quem, tipo assim, agora quando o homem quer que eu leia um livro, ele tem que me convencer, sabe? Ele tem que me convencer. Eu faço um movimento contrário. Eu poderia estar lendo um livro de uma mulher, mas não estou lendo, agora ele tem que me convencer que eu tenho que ler o dele, sabe? Porque agora eu tenho uma preferência. Assim como a gente foi socializado para ter uma preferência para ler homens com um certo tipo de protagonista, com uma certa história. Agora eu já fiz esse movimento de pensar diferente.